Boa tarde, família! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim trazer um assunto que eu sei que vocês gostam muito quando eu falo, que é o transporte público das cidades que eu moro. Neste momento, vou falar do transporte público de Montreal, onde eu estou vivendo há quase 3 meses e vou viver mais ainda um mês e pouco, daqui a pouco. Mas falando um pouquinho do transporte público, lembrando que eu vou trazer para cá um pouco da minha vivência, o que eu conheço, o que eu já experimentei, o que eu já passei. É a segunda vez que eu estou na cidade, a primeira vez foi em 2023 e foi uma experiência bem bacana. Mas eu não vou mentir que, na minha humilde opinião, para mim, Montreal tem uma malha ferroviária de metrô muito pequena para o tamanho da ilha que ela é. Para quem não sabe, Montreal é uma ilha no meio de outras ilhas no distrito de Quebec. Então, assim, ela é grande. Aparentemente, quando você olha no mapa, não aparenta, mas ela é muito grande. Então, para mim, tem muito pouco metrô para dentro dessa ilha. Mas, para complementar essa malha ferroviária de metrô, tem ônibus. Então, tem muita linha de ônibus que te leva para tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Mas diferente do metrô, às vezes o ônibus pode demorar um pouquinho mais, pode ter trânsito, pode, tá chovendo e acontecer alguns atrasos. Então, assim, eu gosto muito mais de andar de metrô. Eu acho muito mais rápido e muito mais fácil. But andar de ônibus também tem aquela questão de conhecer a cidade, ver as coisas bonitas, aquilo que tu não vê tá estando dentro do metrô. Mas eu ainda acho que é muito pequena realmente pro tamanho da ilha. A malha ferroviária de metrô aqui de Montreal, ela é composta por 4 linhas. A linha amarela, a linha azul, a linha laranja e a linha verde. Sendo que a linha amarela é uma das mais curtas, ela tem só 3 stops. E um desses stops é na Berry-UQAM, que é uma região ali. Eu nunca consigo falar o nome desse lugar direito. É uma região ali do centro de Montreal, na parte perto do Old Port. Depois tem uma dentro da ilha de Jean Drop, que é uma ilha que tem um parque, acontece alguns festivais, tem a biosfera. É uma super ilha, tem um cassino também, então é uma região bem frequentada. E depois tem uma outra estação na cidade do lado, que daí já é uma zona que a gente chama de zona B. Vou explicar essa parte também das zonas para vocês. Que é a parte de Longueuil. Acho que é assim que se pronuncia o nome da cidade. Eu vou colocando os nomes aqui embaixo para vocês entenderem o quanto é difícil pronunciar. Pelo menos para mim, não sei francês, tá bom? Como eu falei, a linha amarela é uma das mais curtas. A linha azul também é uma malha um pouco mais curta. Ela é a primeira malha ferroviária de metrô aqui de Montreal, então ela é bem antiga. Ela é muito mais lenta do que as outras. E ela tem, acho que em torno de uns 12 stops, assim, pra malha. Então ela é uma malha bem diferente. É uma, como eu falei, uma das malhas mais antigas. Comparada à laranja e à verde, que são uma das maiores até o momento, eu acho que ainda a laranja é menor do que a verde em questão de stops. Eu não tenho certeza. Mas ambas são as mais frequentadas e as mais utilizadas, que levam para pontos diferentes. Sendo também que a malha laranja, a linha laranja, leva para a cidade do lado, que é a cidade que eu tô no momento, que se chama Laval. Ela tem 3 stops dentro de Laval e aí já é considerado também zona B. Tati, mas o que é essa zona que você tá falando aí? Calma, gente, vou chegar lá. Antes de eu entrar nessa parte da zona, os complementos dessas linhas lá em Montreal são os ônibus. São diversas linhas de ônibus que estão ou perto das estações de metrô, ou passam em regiões que não passam metrô, ou passam em regiões entre as ilhas. Então, sai de Montreal, vai para Laval, e aí também entra na questão da zona B. E atendem o resto das ilhas nas partes mais remotas, assim, dizendo onde não tem essa malha. Como eu falei, eu acho ela ainda muito pequena para o tamanho da ilha. Ela tem de boa parte, uma parte bem, assim,
estruturada. A parte da linha laranja vai até a outra ponta, né? Porque ela meio que faz um quadrado não fechado, como eu digo, porque ela vem para Laval. Mas a linha verde também ela atua em outros pontos bem específicos e bem importantes aqui de Montreal também. Mas o que é essa história de zona, Tati? O que tu tá falando? Não tô entendendo nada. Pois bem, como eu falei, Montreal é uma ilha no meio de outras ilhas. E aí, para meio que calcular trajeto e valores e tarifário, porque dentro de Montreal tem um número X ali de valor e o tarifário da zona A, eles dividiram por zonas. Muito simples. Eu vou botar uma imagem aqui para vocês entenderem. A zona A é toda a parte ali de Montreal. Então, quando você recarrega o cartão, que até agora eu não mostrei, porque é o que eu tenho. Eu sei que tem outros formatos que eu vou tentar achar a imagem e colocar aqui para vocês. Mas eu tenho esse aqui, ó, que é o Opus. O Opus é um cartão, a minha amiga deixou aqui para mim. Eu já tinha usado da outra vez. Que você compra. Ele tem uma validade de em torno de 5 anos. Então, ele tem validade para ser trocado. Você recarrega todas as passagens que você quer por ele e utiliza tanto no ônibus quanto no metrô. E eu não tenho certeza se ele é utilizado no REM e no trem, que é outra parte de transporte que eu ainda não usei, então eu não posso confirmar, mas eu vou falar um pouquinho deles depois. Como eu estava dizendo, Montreal, então, zona A é um número X ali, né, um valor X do tarifário que você pode percorrer em toda a ilha. Então, você pode comprar somente ali para a zona A, aquela questão, e simplesmente ir utilizando tanto em ônibus quanto em metrô. Como eu falei, não tenho certeza do REM e do trem, que são outros transportes, mas você pode pagar lá um valor X e ir usando, ok? Depois a gente tem as zonas B, que é Laval, que é a ilha que eu tô, e Longueuil, que é a outra ilha do outro lado, aqui. Então, essas são zonas B, são cidades fora de Montreal, né, fora da ilha de Montreal, e por isso que, por mais que você pegue a linha laranja, você consegue pegar com o valor da zona A e vir até Laval. A questão é que você não consegue sair de Laval se você não tiver tarifário dentro do cartão para a zona B. Então, você precisa sim ou pagar uma passagem e voltar para Montreal, ou ter o tarifário. No meu caso, esse mês, eu tenho o tarifário A e B. Então, eu posso transitar entre Montreal e Laval sem problema nenhum. Eu vou falar depois sobre, né, ali as opções que a gente tem para recarregar o cartão, mas eu tô com um mensal porque eu tô usando bastante. Eu uso para ir no mercado, eu uso para voltar do mercado, eu uso para caminhar, eu uso para fazer tudo, porque onde eu tô é bem longe de tudo aqui. Então, essas são as zonas principais. Depois a gente tem zona C, que eles chamam de Northern e Southern, tipo sul e norte, que são outras ilhas, que eu não sei quais são, mas aí elas são bem mais distantes. É depois de Laval e depois de Longueuil. E tem a zona D, que daí é muito mais distante, que são essas outras ilhas que eu também nunca fui, nunca cheguei perto, nunca imaginei ir. Então, assim, tem que ficar ligado caso você vá até a última estação, que é a Montmorency, que vem aqui para Laval, ou qualquer outra das estações que estão dentro de Laval, que é a de Lacordaire e Henrique de Bazura. Acho que é assim que se pronuncia, não sei, gente. Mas essas são as zonas. Como eu falei, a gente também tem os trains e os runs. Os rains, oh god. O rain nada mais é do que é um trem também. Ele faz um percurso bem certeiro ali. Ele ainda não tem muitas linhas e muitas paradas, mas ele atende algumas partes que o metrô ou que alguma linha de ônibus não atende com tanta precisão. E esses vão um pouco mais longe, então eles vão para parte C e para a parte D também. O trem também, que é executado aqui pela empresa Osho,
OXXO, acho que é assim que se fala, porque aqui o X tem som de Ki, OXXO, bem parecido com o mercado lá da Espanha, que todo mundo chama de Oxo. Acho que aqui é EXO, porque é E. Acho que é EXO o nome. Eu vou deixar aqui na tela porque assim, não consigo. E o Train também, ele tem algumas linhas que levam tanto para aqui para Laval, que é a zona B, quanto para outras partes dali da zona C, tanto para cima quanto para baixo. Então, ele atende poucas, mas já ajuda principalmente o pessoal que mora um pouco mais longe. Ele atravessa algumas partes da ilha de Montreal, tanto acho que a linha roxa quanto a linha rosa. A linha verde desse tipo de transporte, ela vai ali mais ou menos para perto de Saint-Jean, que é uma outra cidade. A linha amarela atravessa uma parte de Montreal, toda Laval, mas assim em subida, e vai também ali para umas cidades aqui do lado, que é um pouco longe. Eu nunca peguei esse transporte, eu nunca precisei pegar. Eu acho que agora, voltando para Montreal, eu posso dar uma de curiosa e ter essa experiência, pegar um pelo menos que vem até aqui Laval, que é a cidade que eu conheço, para mostrar para vocês e trazer um pouquinho dessa informação. Mas, Tati, sobre o tarifário, como é que funciona? Então, primeiro que eu achei muito tecnológico esse ano, que eu não conhecia. Eu vou gravar a minha tela, só deixar eu dar uma limpada nela, né? Porque tem muita coisa aqui. Eu vou mostrar pra vocês um aplicativo que eu conheci esse ano, que recarrega esse cartão aqui. Tati, mas eu não quero comprar o cartão, como é que eu faço? Beleza. Caso é o seguinte, se você não quiser comprar o cartão OPS, você pode chegar na bilheteria do metrô e solicitar alguns passes. Você pode pegar um passe semanal, um passe de 24 horas, um passe de final de semana. Então, assim, você não precisa comprar ou um passe de 10 passagens, que é mais ou menos o que a gente recarrega aqui, tá? Só que daí é um outro cartãozinho branco e ele também funciona nos ônibus. Gente, o cartão funciona assim. Ele funciona no ônibus, no trem, no rain e no metrô. Que agora eu lembrei que o casal de amigos que vem de Toronto comprou o passe de 24 horas para poder passear, porque eles iam ficar aqui uns dias não, ficaram aqui 3 dias. E aí, para andar de transporte público, eles compraram esse passe de 24 horas e tinha todas essas sinalizações ali. Depois eu vou procurar a imagem no Google desse passe para mostrar para vocês. Mas eu vou mostrar a minha tela aqui do meu celular. Então, vocês vão ver minhas gatinhas. Eu uso esse aplicativo aqui. Deixa eu abrir pra cá. Que é, acho que se chama Chromo ou Chrono. Que é realmente um aplicativo feito por uma empresa privada, mas com autorização aqui do governo de Quebec e Montreal para utilizar. Então aqui você pode simplesmente, né, ver aqui algumas rotas. Dá para ver a questão do cartão Opus, tem o Opus Historic, tem as questões aqui de Montreal não, dos ônibus que eu posso escolher. Então aqui é o ônibus que vai, se eu não me engano, para o aeroporto. Aqui é o Comonauta, que é uma coisa de aplicativo para alugar carro. E aí ele tem uma integração com o Biche e com o Comonauta. O Biche eu acho tão legal porque é o de bicicleta, mas eu ainda não paguei. Então vamos lá. Aqui na parte eu posso pedir para ler meu cartão. Aí eu vou aproximar o cartão aqui. Vou dar um Get Start. Ixi, deu pau. É assim, quando a gente grava, dá pau. Ó. Então, aqui vocês já vão ver os dados do meu cartão, quer dizer, que eu apaguei, que vocês não vão ver. Tem exatamente o que eu tenho de recarga nele para utilizar. Então, eu tenho esse mês até o dia 31 de maio, né? O modo de A e B, então que eu posso andar entre as zonas. E aí aqui diz, né? Aceito no metrô, no ônibus, no trem e no rain. Eu não sabia que aceitava nesses, mas agora estou sabendo. Olha aí, aprendendo junto com vocês. Então, é aceito nesses outros tipos de transporte.
E eu posso usar entre a zona A e B sem problema nenhum. E assim, o mensal, ele é ilimitado. Então, eu posso usar quantos ônibus eu quiser no dia, pegar quantos ônibus eu quiser, fazer assim, um passeio. Teve um dia que eu fiz um tour de ônibus aqui por Laval pra chegar em casa. Acho que eu peguei uns 4 ônibus pra conseguir chegar, porque eu não queria ficar esperando o realmente que era o meu ônibus. Mas tudo bem. Eu ainda tenho 10 passagens lá de Montreal, que foi do mês passado, porque como eu não tava utilizando muito, e aqui diz que aceita, ó, também no ônibus, not accepting na linha 447, que é para o aeroporto. Então essa aqui a gente tem que botar uma recarga especial para ele nessa questão. E como é que eu faço para recarregar quando eu quiser, tá? Eu vou aqui e aí ele vai me mostrar o mapa que eu mostrei para vocês ali das zonas e vai me mostrar os tipos de opção. Então, primeiro eu preciso escolher ali o tipo de zona que eu quero transitar. Posso transitar da B para C, em D, posso transitar só na C. Então, assim, só na D. Posso fazer o que eu quiser. Esse cartão aqui, ó, é mágico. Que pena que ele não dá para colocar diretamente na wallet do celular, né? Então, vamos supor, mês que vem eu vou para a zona A de novo, que eu vou para Montreal. E aqui tem os valores já. Sim, é um pouquinho salgadinho os valores. Então, aqui tem ilimitado, né? Tipo, para usar durante um dia só. E aí ele dá ali o limite, tipo, das 6 da manhã às 5 horas da tarde. Tem o de final de semana. Weekend. O de final de semana. Então, seria, tipo, de sexta até segunda-feira. O de mensal, então o mensal é o mais caro, mas para quem usa muito transporte vale super a pena, tá? Esse que eu paguei aqui tá valendo muito a pena. Tem o de 10 passagens, então sempre tem que fazer o cálculo ali, o quanto a gente vai gastar de passagem por mês, quanto tu vai sair, pra ver se daqui a pouco tu não tá pagando, tipo, o 10 passagens por comprar 5, tu já pagou um mensal. Tem de 2 viagens, tem de uma viagem, que é tipo por uma. Tem de week, então de segunda a domingo, pra zona A. Tem para 3 dias e tem por 24 horas. Então, esses mesmos passes que vocês estão vendo aqui são os mesmos passes que eu posso adquirir lá na bilheteria do transporte mesmo, para pegar ali o ticket, né? Principalmente quem é turista aqui. E aí não precisa comprar o cartão, porque o cartão também tem um valor adicional. Só que eu não sei o valor, porque, como eu disse, a Pamela deixou o cartão pra mim e eu não sei. E aí, quando vocês escolherem aqui o que vocês querem fazer, ele vai, né, selecionar e vocês vão fazer a recarga ali conforme a ordem. Então, assim, é super fácil. Não precisa ir no metrô, mas também não é difícil recarregar. Tem as maquininhas para recarregar, caso você queira recarregar com cartão nos metrôs. E tem a bilheteria onde você pode comprar os passes tranquilamente. Então, assim, como eu falei, eu nunca peguei o REN e eu nunca peguei o trem. Agora, por curiosidade, eu acho que eu vou estar querendo pegar. Porque eu vi que tem umas linhas aqui que faz por Montreal também. Então, acho só de curiosidade, eu vou acabar pegando para conhecer algumas regiões aqui que eu não conheço. Nossa, tem uma que vai lá na ponta. Eu gostei. Eu tô olhando o mapa aqui, gente, enquanto tô falando com vocês. Então, assim, não é difícil de se locomover aqui pelas zonas. O valor não é por horário, e sim por tarifa. Então, como vocês viram, a tarifa ela é bem carinha. A individual é R$3,75. Quanto mais você compra, mais barato fica. E se você pega mensal, se valer a pena para você, barato também fica por causa dos cálculos ali, que daí você tem ilimitado. O primeiro mês que eu tive aqui eu não peguei, eu só recarreguei ele uma vez e não usei tanto assim, porque eu fazia muita coisa a pé. O segundo mês também eu acabei não recarregando ele mensal. E aí agora, quando eu vim pra Laval, eu decidi que eu ia recarregar porque eu ia usar muito. Ou pelo menos eu achei. Ou pelo menos eu vou usar ainda, porque ainda tô andando bastante de ônibus, né? Como eu falei, vou no mercado, vou na farmácia, qualquer coisa pra mim sair daqui da casa, eu tenho que pegar transporte público pra ir. Dá pra ir caminhando, mas demora muito. E as linhas ali da cidade de Montreal são bem tranquilas de utilizar,
são muito bem sinalizadas. O metrô, durante a semana, eu acho que é de 10 em 10 ou de 15 em 15. Não demora muito, é super rápido. E as transições é aquela coisa para quem já anda de metrô. Eles estão com uma proposta de aumentar algumas linhas, inclusive a linha azul, que é uma das mais curtas ali junto com a amarela, além da amarela ser a mais curtinha, é aumentar algumas estações da linha azul futuramente para atender outros pontos da ilha. Mas assim, tem algumas coisas que eles acabaram fazendo, como o Train, como o Rain, que atende esses pontos ali da ilha que não tem metrô. Então, assim, não é tão ruim. Só que não é uma malha tão grande quanto a gente está acostumado, como São Paulo, Nova York, Madrid. Então, ela é bem diferente. Mas eu acho que mais curta do que ela já teve outras cidades. Né? Acho que o Chile o Chile tem bastante, então não posso reclamar. E vai longe a do Chile. Ou se vai longe. Mas eu acho que por uma questão de estrutura, por ser uma ilha também, eles não continuaram aumentando essa parte, né, de metrô e fazendo rail train por cima, por questões que é uma ilha, né, gente? Daqui a pouco a ilha vai para o fundo de tanto buraco que tem. Mas as linhas que tem atendem bastante, assim. Eu já usei todas elas em todos os momentos. A laranja é uma das que eu mais uso por enquanto. A verde eu usava muito quando a Pamela estava aqui em Montreal, porque ela morava em uma das estações da verde. Eu morei também 2 semanas numa estação que era Juliette. Não na estação, né, gente? Mais perto da estação Juliette, que era onde era o meu Airbnb. E para ir para a ilha ali, que é a ilha que vocês vê ali do Old Port, só usar a amarela, uma estaçãozinha por baixo do rio, e vocês estão lá na ilha lindamente. E depois tem uma que vai para a zona B ali, que é a parte de Locas. Só não esqueçam, né? Se forem para alguma zona B, vocês precisam comprar ou ter o passe da zona B para voltar para dentro de Montreal, senão vocês vão ficar presos lá, né? Não vão poder voltar porque o cartão de vocês não atinge essa zona. Eu acho que eu não esqueci de nada para falar dessa parte. Como eu falei, é um pouquinho a minha vivência, é tudo que eu vivo dentro dessa realidade, tudo que eu utilizo. Tem muita linha de ônibus, tem as linhas de metrô, tem as linhas de rail, as linhas de train, pra gente poder se locomover. E é uma cidade muito grande, com muita coisa para fazer, principalmente Montreal. Lá vai um pouco mais parado, porque não tem tanta coisa, mas Montreal tem muito ponto turístico. Alguns são muito perto, mas outros você precisa caminhar muito. Ou se você tem um problema e quer ir visitar o Mount Royal, tem ônibus que te leva lá pro mirante do Mount Royal para ficar mais fácil. Então, assim, é super tranquilo. É caro, mas você tem que vir preparado, até porque, sim, Montreal é uma cidade bem cara, tá? Ela não é uma cidade barata em todos os aspectos. Desde hospedagem, por isso que eu tô fazendo Trust, e desde passagem de transporte. Mas super vale a pena conhecer, é um lugar muito incrível e eu super recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, você já sabe, pode comentar aí que eu vou tirando a dúvida de vocês. Talvez alguma coisa que eu esqueci, alguma coisa que eu deveria ter lembrado. A gente vai conversando certinho e eu vou respondendo as dúvidas conforme vocês forem me perguntando se surgir, ok? Então, falou, família! Até a próxima!